Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Bicho Papinha. Será que esse tanto de informação não está gerando tanta confusão na cabeça das gestantes e das tentantes? Eu, como pediatra, eu escuto muitas queixas das mulheres no meu consultório. E isso tem me deixado um pouco desconfortável e tentando ajudá-las, eu tive a alegria do nosso convidado ter aceitado vir conversar com a gente aqui hoje. Eu sou Denise Brasileiro, sou pediatra, nutróloga, e hoje nós vamos conversar muito sobre gestação e também muita coisa sobre a saúde da mulher. O Dr. Gustavo Safi é o meu convidado especial. Gustavo, seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz aqui com você. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, parabenizo de antemão também. Acho que a gente já ensaiou fazer isso antes e não conseguiu. Ainda Graças bem que a deu Deus estamos certo. aqui hoje, né? E vamos tentar contribuir da melhor maneira aí. Eu que agradeço, viu? E parabéns. Gustavo, eu queria muito que você contasse um pouquinho de você, aonde que você fica, o que você mais gosta de fazer. Conta um pouquinho aí para nós. Olha, Denise, eu sou a terceira geração de médicos, né? Ginecologistas, 2 avós, um pai e eu. Eu acho que isso é um legado. Que legal. Na verdade, isso é uma responsabilidade grande, seguir esses passos, né? E o nosso prazer, o nosso bem-estar é cuidar da mulher. Então, a saúde da mulher começa lá intraútero, segue depois pela questão aí vinculada à pediatria, à adolescência e vai seguindo ao longo de toda a vida da mulher. Então, acho que a gente tem que buscar hoje ajudar isso, a saúde da mulher, que é integral e funcional. É a moda hoje, mas isso é a ginecologia do dia a dia, né? Da obstetrícia também. É juntar tudo, não tem nada que esteja separado, uma coisa da outra. E a parte alimentar, então, eu tenho visto cada vez mais. A área de atuação, formação em cirurgia avançada, endometriose, dor e reprodução humana, mas isso tudo está interligado na mulher. E eu vejo hoje que nessas áreas de atuação, eu não vivo hoje sem a questão nutricional. Isso vem ganhando importância no mundo de 10 anos para cá, na minha área de 5 anos para cá, mas eu já tenho a oportunidade de conhecer há 20 anos, né? E graças às nossas filhas, né, que se tornaram amigas, e você hoje é a minha referência, e eu acompanho tudo isso que você tem feito, esse trabalho todo, e isso é muito importante, isso faz a diferença, e eu te parabenizo e te desejo forças para continuar, que não é fácil não, mas você está no caminho certo. Obrigada, viu? E é interessante isso, muito que você falou, essa questão aí que a alimentação ela é importante para todas as especialidades médicas, né? E eu vejo esse impacto em tudo. Por exemplo, hoje a gente, dentro da parte da nutrologia, a gente fala muito dessa questão, antes de engravidar, como que a gente tem que preparar, né, esses 6 meses, principalmente, de alimentação, tanto da mulher quanto do homem também, né? Porque a gente sabe que tem esse impacto. Depois, todo nesse período gestacional e no pós também. Você imagina uma mãe que está amamentando. Se a gente não cuidar da alimentação dela, como é que vai estar a qualidade desse leite materno que impacta nas vitaminas, né? E hoje, Gustavo, o objetivo principal que eu queria que você trouxesse para mim, assim, de uma maneira da sua vivência, é que eu percebo que tem muita informação equivocada, né? Eu acho que a gente está no meio hoje onde a gente tem que saber filtrar a informação da desinformação. Mas isso que você colocou aí é importante. Como é que eu vejo? A gente já tem aí um tempinho de formado, a gente já está ficando rodado, né? Então, hoje eu vejo muitas pessoas tentando entender que eu preciso estar equilibrado 3, 6 meses, 1 ano antes de engravidar. Isso é importante porque a gente não sabe quanto, mas a epigenética, que é a forma como você pode alterar a sua predisposição genética, pode impactar lá na formação daquele embrião. Mas, antes de tudo, a paciente tem que engravidar. E a gente sabe que hoje, a forma como ela vive, está equilibrada ou não, a dieta pode trazer melhora na qualidade do óvulo e do esperma também. Hoje, um grande desafio hoje é que mais de 50% dos problemas hoje está vinculado ao problema de esperma, apesar de eu ter um esperma novo a cada 75 dias. E a inflamação, principalmente por alterações de vida, né? Aí vem dieta, hábitos inadequados, sono, falta de ginástica, obesidade. Isso tudo é inflamação que vem atrapalhar. E a nutrição, a dieta, ela é fundamental. Eu vejo que de uns anos para cá, isso
passou a ser o grande desafio nosso. Graças a Deus que a gente tem profissionais que a gente confia, que pode ajudar a gente. Porque a mídia hoje é muita desinformação, é muita receita de bolo, é muita tentativa de fazer igual para todo mundo. E o segredo da medicina, você sabe melhor do que eu, é a individualização. Cada pessoa é uma, e o que é bom para uma não necessariamente é bom para outra, né? E essa questão dessa personalização, né, dessa medicina personalizada, individualizada, é o que dá resultado e com menos riscos, né? Então, assim, você imagina, a gestação é um período tão sério e eu vejo profissionais da minha área com tanta, fazendo a prescrição igual para todas as gestantes de vitaminas, de minerais, e eu fico olhando aquilo e falo, gente, olha o perigo, porque se você der uma dose a mais daquela vitamina, você pode lesar também, atrapalhar a formação daquele feto e atrapalhar a saúde da própria gestante, né? É isso, não é nem ser nem 8 nem 80, né? A gente tem um índice que é determinado, né, o IDR padrão lá, para fazer reposição. Agora, o que eu tenho colocado para as pacientes? Elas chegam lá, vão na nutricionista e chega lá com uma lista de 20, 30, 40 medicações manipuladas. O meu pensamento enquanto médico, vamos chamar de um médico generalista da saúde da mulher, é pensar que a gente tem que repor o que está faltando. Né? Então, eu tenho que entender como é que está a qualidade de vida, a qualidade nutricional daquela paciente, estudar eventualmente se tem algo que está faltando. E aí nós vamos repor o que está faltando, não é repor tudo ou querer níveis extraordinariamente altos, né? A vitamina B12 hoje, ela não tinha importância 20 anos atrás, hoje ela tem importância grande no pré-natal. Às vezes eu fico vendo nutricionistas querendo níveis exorbitantes de vitamina B12, porque ficou fácil de repor hoje, de forma sublingual. Esse é só um exemplo, então, que a gente tem que tomar cuidado. O ômega também. O ômega hoje é uma molécula que é muito facilmente utilizada, né? Que eu consigo, de repente, com uma dieta nutricional adequada e bem orientada, repor aquilo que a paciente precisa. Né? Então, eu acho que é esse cuidado. Né? Menos é mais, então, às vezes, eu consigo ter menos medicação, repor o que precisa. E a gente né? tem que lembrar que, assim, eu passei muito mal nas minhas gestações em termos de vômitos, de tolerância alimentar, que não é fácil tomar essas vitaminas na gestação, não. Não, você tem todo um desequilíbrio por ser medicação, né? Agora, levantando essa lebre aí, o ideal é que a paciente engravide equilibrada. Mas as pessoas acham que equilibrada é estar no peso certo, com tudo certinho. Isso é impossível na vida que a gente leva hoje. Então, a questão não é o IMC, é o equilíbrio que ela está. Mas muitas vezes o que a gente percebe também é aquela paciente engravida de uma forma que ela não está satisfeita com o peso e acha que aquele momento é o momento para ela fazer a dieta, para ela perder o peso, e aí a gente vai ter dois desequilíbrios, né? Um equilíbrio nutricional para ela e para o neném e um desequilíbrio psicoemocional também. A gente está fazendo dieta num momento que não é fácil. Gravidez não é doença, mas a gente fala que tem alterações intestinais e emocionais, às vezes muito mais importantes que muitas doenças. Né? Então, esse acompanhamento é fundamental. Né? E uma coisa que a gente sempre fala, escolha e confie naquele profissional que está te conduzindo. Né? Então, eu acho muito importante, por exemplo, o obstetra, nesse poder dele de liderar a gestante, até assim, olha, realmente é muito importante esse acompanhamento nutricional, esses são os profissionais que eu trabalho em conjunto, porque isso é importante para a gente, porque você troca ideia, né, Gustavo? Por exemplo, se a nutricionista que você confia prescrever um negócio que você acha que não é adequado, você tem toda a liberdade de falar, para essa paciente, essa dose não vai ser a melhor. Né? Não, então, essa troca perfeito. dos profissionais, né, é muito importante. É perfeito. Eu acho que o ginecologista, ele é o maestro da mulher. Não quer dizer que eu sei nutrição mais do que outro especialista, fisioterapia e assim por diante, mas eu tenho que coordenar aqueles profissionais, né, cada um com sua expertise, e juntar isso. E aí a gente tem que ter conhecimento, bom senso, saber peneirar a informação e a desinformação. E aí que é importante profissionais como você, que pode orientar o pessoal na sua área de atuação, outros profissionais orientando a minha área de atuação, para que a gente tenha esse bom senso. Eu acho que hoje é saber
separar o joio do trigo. O que é bom, o que é ruim. Então, um exemplo só para poder chamar a atenção do que a gente está falando, basicamente. 1 mês e meio atrás, paciente início de pré-natal, fez um exame de glicose, deu 95, a gente gostaria que tivesse até 90, talvez resistência à insulina, risco de ter um diabetes. Ela foi no nutrólogo, porque ela estava grávida e já entrou com insulina para ela. Falei, poxa, mas eu não estou acreditando, e na minha vida, eu nunca vi isso na minha vida. Nem a paciente diabético com diabetes gestacional, ela precisa de insulina hoje em dia. E aí é onde você tem que intervir. Falei, olha, eu não consigo gerenciar a prescrição de outro médico. Eticamente, eu até nem posso. Mas eu posso te recomendar procurar uma pessoa que eu confio, que eu tenho certeza que ela tem um bom senso maior para ela validar isso ou não junto comigo. Então, é só um exemplo para mostrar que às vezes a gente tem que saber interferir com ética, com bom senso, mas é importante. É importante. Né? E isso é uma coisa tão importante porque, assim, não tem dúvida, por exemplo, a colina. A colina é um neuronutriente muito importante, principalmente durante a gestação. Porque o nosso organismo, ele produz uma quantidade muito pequenininha de colina e tem pessoas que têm polimorfismo genético que não produz quase nada. E a colina, ela vai formar regiões do cérebro do bebê, ela influencia em várias coisas, inclusive até em diminuindo as chances de parto prematuro, diminuindo alterações de fechamento de coluna, não é só o ácido fólico. Então, é um nutriente importante que está no ovo, principalmente o ovo que a gente consome, e no fígado de boi. Então, assim, antigamente não tinha essa preocupação, mas descobriram essa importância. Então, hoje até os polivitamínicos que as gestantes usam estão vindo acrescidos de colina. Então, não resta dúvida que a gente está mostrando que a nutrição impacta, sim, em todos os resultados, principalmente do bebê e da saúde materna também, né, durante todo esse período, mas que a gente tem que ir com muito cuidado. Sabe por quê, Gustavo? Todo dia é assim. Se você é gestante, você tem que receber determinada quantidade da vitamina X. Se recebendo isso, o seu bebê vai nascer com uma inteligência muito grande. Tenham muito cuidado com esse tipo de informação, porque a gente tem um somatório de pecinhas daquele quebra-cabeça para que tenha um bebê saudável, né? Então, não é só um, né, Gustavo? Com certeza. Não é só um. E aí a família, às vezes, não tem a condição financeira para comprar aquela vitamina ou daquele jeito. Aí a mãe já fica preocupada e aquilo já cria uma certa preocupação. Aí depois o bebê nasce e qualquer coisa que o neném tem, ela fala, ai, meu Deus, por que eu não comprei aquilo, né? Não é isso. Acho que a gente planta, a gente colhe. Às vezes eu costumo dizer que a medicina hoje vem complicando um pouquinho as coisas, mas é na questão de querer melhorar, de garantir mais. Antigamente ninguém sabia nada de nada e dava tudo certo. Nós estamos aí para contar essa história. Mas hoje, se eu tenho como prevenir e atuar de forma mais precoce, por que não? Né? E aí, o que você colocou é importante. Hoje, talvez eu receba a visita de laboratório, o que eu mais recebo hoje é para poder me ofertar complexos de vitamina para gestante. E você tem hoje uma infinidade. Eu não consigo guardar mais a quantidade. Então, o que a gente faz? A gente dá uma estudadinha e olha mais ou menos aquele que te agrada, mas de um mês para cá é que eu comecei a receber alguns com um enfoque maior na colina. Então, você vai tendo essa informação e você vai fazendo essa diluição e separando mais ou menos. Só para contextualizar, gente, eu lembro de muitos anos atrás, quando eu não entendia, minha filha nasceu, tem 23 anos, eu tinha que dar um leite materno dela por uma questão específica e ninguém sabia me orientar isso. E aí, com o passar do tempo, hoje a gente deve ter 50, 100, 200 tipos de leite materno. E a pessoa que sempre me salvou foi a Denise, porque não são todos iguais. Não são todos iguais. Cada um para cada pessoa, para cada demanda. Então, a mesma coisa é o complexo vitamínico. Então, eu acredito, quando eu acho que é importante, eu vejo um desequilíbrio, que a minha nutricionista ou a minha recomendação faça uma análise, mas eu sempre vou tentar usar aquela base mínima que ela precisa. E, às vezes, eu preciso repor. Aí eu vou pedir ajuda para quem entende também, né? Então, e a gente vê também, Gustavo, assim, muitos profissionais da sua área que eles não acreditam ainda na questão do ferro,
que tem que ter essa ferritina adequada nesse período gestacional, em todos, mas principalmente no período gestacional. E, às vezes, quando vem a gestante para consulta com o pediatra, e a gente fala, nossa, mas essa ferritina aqui não está adequada, vamos conversar com o seu obstetra, e ele briga assim, fala, não, isso aqui está tudo bem, não vamos preocupar com essas coisas. E hoje, nós precisamos lembrar o seguinte, às vezes, você pode estar comendo tudo certinho, tudo que você precisa. Só que o seu intestino, por vários motivos, principalmente por conta da desbiose intestinal, ele não vai estar absorvendo tudo. Às vezes, o ácido, a quantidade de ácido que você produz no estômago não está suficiente e, com isso, não digere tão bem os alimentos, então não facilita a absorção das vitaminas e dos minerais. Então, hoje, só falar que está comendo tudo certinho não quer dizer que você está absorvendo e que está dando tudo certo. Então, a gente precisa, sim, principalmente nesse momento de ouro, que é o gestacional, de ter essa avaliação profunda da nutrição, né? Com dosagens mais frequentes, igual a gente faz dosagem para ver se está com alguma infecção, como é que estão as toxoplasmose, hepatite B, tudo isso que a gente faz, tem que ter também avaliação nutricional, né? Não, com certeza. Eu mexo com endometriose, dor, e aí a gente tem os marcadores inflamatórios, né? Não necessariamente isso vai mostrar a inflamação que eu estou trabalhando lá, mas a ferritina, a homocisteína são marcadores inflamatórios. Será que eu preciso entender eles na gestação como marcador inflamatório? É diferente daquela paciente que está grávida, da que não está grávida, aquela que está sangrando, onde ela está perdendo sangue, onde ela vai ter uma depressão da reserva de ferro, e aí a ferritina vai alterar. Mas eu tenho que entender no contexto. Então, o ferro, por exemplo, eu tenho visto realmente essa preocupação em dosagem de ferro e de ferritina. O que eu tento balancear infelizmente, o ferro tem bônus e ônus. E o ferro prende o intestino, dá muita distensão gasosa. E às vezes essa reposição, às vezes até venosa, parenteral, gera uns danos maiores para aquela gestante. E aí eu tenho que pensar nisso. Nesse momento, o que é mais importante? Eu já tenho um intestino que fica mais preso, mais constipado. Tem todas aquelas questões vinculadas à anatomia, aquela barriga que está crescendo, a anatomia do intestino que vai modificando. Então, eu realmente vejo, às vezes, a nutricionista pensando só no lado, ou a nutróloga, do ferro. Mas eu tenho que pensar como é que está aquela paciente para receber aquele ferro, que tem um intestino mais parado, ele fica mais parado ainda na gestação, com distensão gasosa, dor. Isso repercute na distensão abdominal, dor nas costas, postura. Então, assim, é o todo. É funcional, é integral e funcional. Então, mas eu não tenho dúvida, né? Agora, o que eu penso? Eu lembro que, talvez você tenha me ensinado isso no passado, na época da minha filha, por exemplo. O ferro ele é melhor absorvido com determinados alimentos. O chocolate pode atrapalhar, não é isso? Sim. O cálcio, a vitamina D são melhor absorvidos quando ingeridos com coisas ácidas. Então, eu acho que talvez eu otimizar aquele alimento com a dieta adequada também seja importante. Não é só falar, manda comer isso e aquilo ou repor aquilo. Na absorção, né? Você usa menor quantidade de medicação com o alimento com menos efeito colateral. Aí vem essas informações que são importantes. Né? Isso foi muito legal de você falar, porque, por exemplo, chega uma criança para mim com anemia por falta de ferro, anemia ferropriva. Não adianta nada eu só prescrever o medicamento que vai repor o ferro. O que eu tenho? Eu tenho que arrumar a casa. Então, eu coloco para a família, olha, ela gosta de carne? Gosta demais, doutora. Pois é. Como que você está fazendo a carne? Como é que eu preparo? Acabou ali aquele almoço durante... pingar umas gotinhas de limão, porque a vitamina C ela aumenta a absorção do ferro, que a gente fala que está no feijão, dos grupos não M. Então, assim, você também ensinar isso, como é que, pela comida, você vai otimizar aquela absorção. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Não, com certeza. Não adianta achar, eu sou ginecologista com essas minhas especialidades, com essas minhas aptidões, não adianta eu querer saber tudo de tudo. É muito difícil. Então, essa parceria é fundamental. Então, a gente precisa realmente disso. Quando, assim, né, eu tenho a oportunidade de atender as adolescentes, eu já coloco muito isso para elas. Gente, isso hoje que eu estou falando aqui do estilo de vida de vocês,
É porque vai refletir em aspectos muito importantes, inclusive até na sua fertilidade, no momento que você for engravidar. Por quê? Gente, você mudar um hábito em 3 meses é muito difícil. Mas se você já tenta modificar aquilo que você vê que para você está fazendo muito mal, é uma coisa muito legal, né, Gustavo? Então, por exemplo, às vezes aquela menina de 22 anos, é uma menina que o consumo de ultraprocessado é muito grande. Quem sabe reduzindo isso, para a hora que ela for, né, no momento ali, ela já vai estar consumindo menos ultraprocessados, né? Então, essa mudança contínua, né, eu acho que a gente não pode perder a oportunidade. Eu falo demais isso com os meus mentorados da pediatria. Toda vez que você tiver acesso de encontrar com uma família e com aquela criança, você tem que dar uma pitadinha de saúde. Não, isso é assim, na verdade, a gente, como médico, a gente tem essa obrigação, mas as pessoas passam a ser formadoras de opinião também e podem divulgar a informação ou aquele médico que detém melhores condições de fazer essa informação. Quando você me convidou uma semana atrás, 2, eu pensei como é que eu podia estar contribuindo. E você tocou num assunto agora que eu acho que é fundamental. É um assunto que é a questão da adolescência. Isso tem me chamado a atenção e eu acho que era importante eu pontuar isso aqui um pouquinho. Excelente. Dentro do meu contexto. Quando eu formei 28 anos atrás, eu via as mulheres na pré-menopausa com déficits intestinais importantes. E isso foi passando. 40 anos, voltei da Bélgica 20 anos atrás, 30 anos. E recentemente eu atendo 1, 2 por semana. Pacientes com 15 anos, 16, 14 anos, que me procuram pela expertise da endometriose, da dor, da cólica menstrual, que não é normal, mas para saber uma opinião sobre o que está acontecendo. E as pessoas procuram problema. E não acha problema e vai me procurar para eu achar o problema. E aí, qual que é o primeiro papel que a gente tem? Mostrar que eu não quero procurar problema, eu tenho que buscar solução. Então, o que eu estou querendo dizer? Mãe e pai estão cansados de falar o que é bom para o filho. E eu ouço isso direto. Olha, eu já falei 10 vezes, mas não é falar. A gente faz o nosso papel de pai e mãe. Mas, às vezes, é mostrar o que está acontecendo. Então, vou chamar essa questão da adolescência para o meu lado. São meninas que eu via muito com 18, 17, pré-ENEM, pré-vestibular, onde eu tinha vários desequilíbrios provocando essa alteração intestinal. Vai no gastrointestino irritável, é desbiose, intolerância à lactose. Não é questão de achar o problema, é entender o que está acontecendo, é o equilíbrio. E aí eu coloco sempre essas pacientes, uma coisa que já é bem sabido hoje, o intestino é o segundo cérebro. Ele tem 4 pilares, são os pilares de quem quer viver muito, quem quer viver 100 anos. Você vai lá no Netflix, no seriado da Zona Azul, eles vão falar das mesmas coisas. Sono reparador, atividade física aeróbica, no prazo adequado, dieta anti-inflamatória e baixar estresse. Então, o que a gente percebe hoje? É uma geração diferente a que está chegando aí, mas ela tem, dentro das diferenças da nossa geração, cada geração a cada 10, 15 anos está mudando, tem mais desequilíbrios nesse contexto. Dormem pior, tem a questão do tablet, tem a questão de fazer atividade física, não faz como gostaria ou deveria, tem estresse, elas se cobram talvez mais, mas a questão da dieta hoje está muito preocupante. Muito. E aí, igual você falou, a desbiose, ela vem por uma questão, de várias questões, né? Não é só o alimento bom, o alimento ruim, é o estresse, é tudo isso. Então, não é dar o nome, na minha opinião, achar um nome de um problema, é mostrar para ela. Então, para vocês entenderem, a endometriose é uma doença vinculada com a menstruação, mas é porque ela é hormônio dependente. Mas o intestino é hormônio dependente. O intestino responde ao estrogênio. Ele vai ter alterações em função do estrogênio. O intestino solta quando está menstruada, prende antes de menstruar, ele altera no período ovulatório. Então, ele também traz repercussões. Aí eu vou pensar que a alteração hormonal altera o intestino. Altera a forma como você vai comer. Eu estou com TPM, estou mais ansiosa. Nossa, como vai querer comer. pior. Então, você começa a fazer algo que eu falo para as pacientes, que não é 3 mais 3, é 3 vezes 3 vezes 3. Então, eu estou estressado, eu como pior, eu vou para a cama, fico deprimida, não faço ginástica, durmo pior.
E você vai multiplicando. E o problema é que quando elas chegam para mim, essa bola de neve já está lá na frente. E às vezes a solução é buscar o quê? Um problema, não é. A solução é começar do zero, devagarzinho. E 90% dos problemas que eu vejo hoje, dessas adolescentes, é intestinal. Então, eu mostro para elas, o problema é intestino. Não me pergunta o que é, mas é o intestino. Pode ter 10% de endometriose, pode ser dieta irregular, pode ser que está brigando com o namorado, escola que está difícil, mas vai multiplicando. Mas quem paga o preço é o intestino. Então, isso vem reforçando, né, a importância da gente entender isso. Eu, 5, 10 anos atrás, eu olhei para fazer uma pós de prócto, alguma coisa, para poder entender mais de intestino. A gente vai estudando sozinho. Hoje, minha vida é 70% otimizar a função intestinal das pacientes. Então, eu sou ginecologista especializado em cirurgia, em dor, reprodução, e eu trabalho com o intestino hoje. Não tenho expertise de um nutrólogo nem nada, mas eu trabalho com isso. Isso é minha vida hoje. É só para chamar a atenção que as pessoas elas não focam nessa nova realidade, né? Gustavo, estou impressionado, porque você falou um negócio aqui, pré-menstrual, pós-menstrual, né? Elas falam isso direto para a gente no consultório mesmo, as adolescentes, e tudo por conta do estrogênio, né? Estrogênio e progesterona. Coisa. E assim, essa visão, né? Hoje a gente não consegue trabalhar sem entender o que está acontecendo com o intestino. E eu peço para as mães de bebês, elas já mandam as fotos das fraldas, né? Porque a gente, o pediatra, receber isso para a gente ver se tem saúde ou não ali. Ainda mais quando está assim, aquele aleitamento materno, que às vezes a mãe está preocupada, está chorando é de fome, não fala, manda foto. Aí a hora que eu vejo aquele amarelo ouro, eu falo, tá tudo bem, porque a característica fala muito. E às vezes para criança maior, eu peço também para me mandar uma foto das fezes no vaso. Ele olha para mim e fala assim, gente, mas a senhora é doida. Eu falei, não. A saúde hoje da pessoa é o que está acontecendo a nível de funcionamento intestinal. Não tem jeito, não tem jeito. Com certeza. Isso eu faço também. Eu tenho que abrir no computador lá a escala de Bristol para mostrar para eles qual que é a sua fezes. É tipo 1, 2, 3, 4 ou 5. As pessoas não foram instruídas a ficar atenta a isso. Elas até olham, mas não dão valor, né? Então, assim, é fácil. Pega a escala do cocô lá na internet e vai ver como é que eu estou. Lá vai falar se você precisa de mais água, de mais fibra, se o trânsito está muito acelerado ou não. Falando disso aí, uma coisa importante que eu vejo no dia a dia, né? Medicina, a gente tem a curva de Gauss, a curva do normal. Então, onde eu vou esperar que 90% das pessoas tenham aquilo, né? Então, é muito comum, e na minha área, principalmente onde eu tenho problemas palpáveis, pacientes que chegam falando que fazem número 2, evacuam 1 a 2 vezes por dia. É o normal delas, sempre foi assim. É mais do que o esperado para a curva de normalidade para a mulher. Mas é o normal daquela paciente, perfeito. Agora, o que a gente tem que atentar é que o que é normal, de repente, pode variar. Aí é o hábito que vai variar. Então, eu tenho um intestino que é a cada 2, 3 dias, de repente passou a ficar todo dia, tem alguma coisa que não está batendo. Ou se ele era todo dia e começou a ficar 2, 3 dias sem ficar, também tem alguma coisa que está batendo. Independente se isso é critério ou não, de colo irritável, se tem dor ou não. As pacientes não são instruídas a prestar atenção nisso. Então, hoje elas chegam para consultar comigo todas estressadas, querendo saber se vai estar cheia de cocô ou não. Porque eu brinco, você está enfesada, você não fez cocô hoje nem ontem. Eu consigo ver isso no meu exame, no meu ultrassom. E aí eu aperto elas. Eu vejo aquela distensão abdominal mais importante. Então, esse autoconhecimento começa lá na adolescência, na infância. Por que eu não fiz cocô hoje? Por que eu não fiz cocô ontem? 90% hoje é correria. Você não tem tempo de sentar no vaso. Se você senta no vaso, você está lá mexendo no celular, no computador. Então, você não está instruindo o seu intestino a fazer aquilo que ele precisa naquele momento. Então, é autoconhecimento. Hoje o intestino está bom, a barriga está boa. Por quê? Anota, o que você comeu ontem? Hoje está ruim, então com dor. Por que eu fiz ontem? A gente tem que instruir a fazer isso, elas acham chato, mas aí elas voltam na segunda, terceira consulta e falam, agora eu conheço meu intestino. Agora eu conheço o que está acontecendo. Agora eu já sei. A dor quando ele está preso é uma, a dor quando está solto é outra. A dor que pode ser a ovulação é diferente.
mas é que a ovulação atrapalha o intestino, que gera uma dor, que gera outra dor. Isso fica tudo bagunçado, né? É o nosso papel, então, é tentar mostrar, e elas ficam assim preocupadas, né? Nossa, será que eu fiz cocô hoje? Será que eu não fiz? E é bom, porque elas chegam lá todas atentas a isso. E eu vou elogiar ou eu vou falar que não está bom, né? E eu vou te contar um caso que você vai gostar de saber. Tem uma escolinha, não sei qual que é o nome da escolinha, mas o menininho que me contou, que eu sempre pergunto na consulta, como é que está seu xixi? Aí ele falou assim, branquinho, clarinho, porque eu aprendi na escola, sabe, que lá tem um negócio na parede para a gente ver se o xixi está branquinho ou se ele está amarelinho, porque se está amarelinho eu não estou tomando água. Eu falei, na sua escola? A gente fica atento a isso. Achei super interessante. Não, Olha que coisa bacana. eu vi isso outro dia, acho que foi na festa de 15 anos que eu fui, não sei se foi no Minas, no banheiro do Minas. A cor do xixi te chamando a atenção para ver se você está hidratado ou não. Que Então, legal. isso é estimular a pessoa no autoconhecimento. No Né? autoconhecimento. Estou hidratado, estou desidratado. Né? Então, isso não tem dúvida. Isso é algo que a gente perdeu um pouquinho. Né? E a gente está na correria danada. Você não tem... É muito fácil eu ensinar para os outros. Quando é para a gente, é um pouquinho mais difícil. Sim. Mas a gente tem que olhar para a gente. Né? Sim. E legal isso que você falou aí, desse autoconhecimento que começa cedo mesmo e vai continuar. É para a vida inteira. E outro ponto seu é o seguinte, gente, às vezes a gente está em busca de um nome para um diagnóstico do que você está sentindo. Mas antes desse diagnóstico, tem tanta coisa antes, né? Assim, a medicina ocidental, principalmente, ela precisa de um CID, né? E eu falo que hoje, na minha vida, é que o médico pensou no problema, no diagnóstico palpável. Existe o diagnóstico não palpável. E eu tenho várias aulas sobre dor, sobre a questão da endometriose, onde a gente tem síndromes somáticas funcionais, onde eu não tenho um diagnóstico claro, palpável, e a gente cria isso para poder dar um norte para a paciente, ou para o médico falar a mesma coisa. Então, síndrome da bexiga dolorosa, colo irritável, fibromialgia, dor pélvica crônica, isso são síndromes somáticas funcionais. Para eu falar que tem isso, eu tenho critérios, mas eu afastei todas as causas orgânicas. Então, no final das contas, cefaleia crônica, dor de estômago, cansaço, fadiga crônica, tudo isso é síndrome somática funcional. É a máquina que está reclamando. Ela está reclamando e aí, dependendo aonde reclamar mais, eu vou no especialista que vai falar que eu tenho aquela síndrome somática funcional. Então, eu falo que meu braço direito é maior que o esquerdo, porque eu sou destro, faço esporte de raquete. Mas meu braço direito não está doente. Mas se eu exagerar, começar a doer, inflamar, inchar, ele está doente. Então, é essa tensão, sabe? Se o intestino está funcionando demais, o intestino dói se ele tiver muita distensão ou contrair demais. Ele vai doer mais, ele vai incomodar mais, vai inflamar mais. Mas não quer dizer que tem que ter doença ali. Mas talvez com a progressão e a persistência daquilo eu possa desencadear uma doença. Né? A inflamação hoje é o objetivo nosso. O ser humano hoje quer viver 100 anos, a mulher hoje tem que viver mais de 90 anos, é obrigação. Tem que cuidar da inflamação. Demência, problema cardiovascular, a inflamação que vai gerar multiplicação de células, vai levar para o câncer, tudo é inflamação. Então hoje, e onde é que começa isso? É no intestino, é na dieta. Talvez tenha um peso maior, eu acho que 50% hoje a gente é o que a gente come, não tem essa frase? Tem. E é verdade. E é verdade mesmo. É verdade. Gustavo, dá vontade de a gente ficar conversando o dia inteiro aqui. Com você sempre um prazer. Né? Dá um recadinho aí para todas as mães que estão assistindo, né? O meu público maior é de mulher mesmo. Dá um recadinho que você acha que é fundamental e eu gostaria muito de agradecer essa sua participação. Então, antes de tudo, agradeço a oportunidade. Eu acho que pai e mãe, às vezes, erra tentando acertar. Mas eu acho que o nosso principal papel enquanto pai e mãe é ajudar os filhos a enxergarem o que está conhecendo, estimular o autoconhecimento. E às vezes até a mãe não tem esse autoconhecimento, ela também tem que começar por ela, dando exemplo. Então, estimular a enxergar o que está bom, o que está ruim. Se está bom, vamos enxergar o que está bom, não impede de poder melhorar sem estresse. E o que está ruim? Vamos entender o todo. E procurar bons profissionais, pessoas que são capazes de te ajudar realmente na essência
evitar a desinformação. E aí que é o problema. O que é informação, o que é desinformação? Por que eu é que tenho a informação certa, a Denise que tem? E aí vem aquela questão de você ter uma empatia com aquele médico, ver o cuidado que ele tem. Então, eu conheço muito bem a Denise. Não é só passar informação, ensinar. Ela tem um carinho, um cuidado em pegar ali e carregar no colo. Tem 20 anos que eu vejo isso. O médico tem que fazer isso. Ele vai ser uma extensão do que o pai e a mãe faz, igual a escola. Né? Então, essa é a mensagem hoje, estimular o autoconhecimento. E começar cedo, quanto antes melhor. Excelente. Né? Eu acho que você adorou escutar aí e tem certeza que vai compartilhar com uma amiga, porque isso faz a diferença desses bons conteúdos. Viu? Qualquer dúvida, pode escrever nos comentários e a gente vai entrar em contato com vocês. Gustavo, fala o seu Instagram para nós. O Instagram meu pessoal é o gustavo.saf, né? Agora, eu tenho um Instagram do Centro Avançado de Endometriose, que é da Clínica Cirúrgica de Endometriose, tem da Reprodução Humânica, que é Clínica Ovular, e eu estou agora com o Instituto SAF, que é de treinamento e tal, que, se Deus quiser, em breve vai virar uma fundação. Já estou com um processo lá para ajudar quem precisa realmente. Então, acho que é por aí. A gente tem um legado, né, e a gente tem que seguir nessa perspectiva. Ai, que ótimo. Um grande abraço para vocês.